façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Por falar no Cid, eu não sei se dessa vez ele vai ou não delatar, né? Porque cada hora vem um factóide, vai que um dia acertam. Mas o Deltan está certo. Mauro Cid está preso há mais de 4 meses, sem que o Ministério Público tenha oferecido denúncia. Pela lei, ninguém pode ficar preso sem denúncia, o que leva, o que a Lava Jato sempre respeitou. Mas a Lava Jato é chamada por gente como Gilmar Mendes de quadrilha que faz tortura por meio de delação. Será que Mauro Cid fez delação sob tortura? Será que ele sofreu no pau de arara do século XXI? Se isso for verdade dessa vez? Porque o próprio advogado dele já disse que ele não tem nada para denunciar sobre o Bolsonaro em relação a joias. Joias que são presentes personalíssimos que o Lula ostenta no pulso. Tudo é muito patético. Mas, dessa vez, parece que pegaram o Bolsonaro. E eu sempre, quando falo isso, eu tinha que ter uma trilha sonora, uma produção para vir uma música de suspense. Pegaram o Bolsonaro. Vejam só. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que foi preso sem nenhum indício de crime, tinha fotos de Jair e Michele no celular. É muito grave uma coisa dessas. É muito grave. Num país que traficante é solto, recebe o dinheiro de volta, assassino fica impune, pai de vítima de assassino fala, já cumpriu a pena, pode soltar. Num país em que um ladrão corrupto voltou à cena do crime, o cara da Polícia Rodoviária Federal tinha foto com o presidente da República no celular. Globo, eu acho que vocês agora pegaram o homem. É foda. Por falar nisso, né? A facada em Bolsonaro completou 5 anos. Como é que a Folha de São Paulo dá a manchete? Sob politização da direita e da esquerda. Oi! A esquerda diz que não houve facada e fala que foi fakeada. A cicatriz lá e tudo mais que aconteceu com o presidente é invenção. A direita diz o seguinte, Adélio Bispo era do PSOL, tem log dele na Câmara dos Deputados naquele dia, advogados caros foram defendê-lo e não tiveram telefones apreendidos, o telefone do advogado do Bolsonaro foi apreendido. Quem pagou por isso? Ele foi considerado incapacitado mentalmente, mas não toma os remédios na prisão. Ele era um cara de esquerda que tentou matar o candidato de direita. Puxa vida, estão politizando a tentativa de assassinato. Estão politizando. É só um candidato político a presidente que foi quase morto por um esquerdista, que foi apoiado por gente suspeita que não aparece. É só isso. Então, a Folha de São Paulo cria uma equivalência moral entre quem nega que houve a facada e quem fala, esse caso está muito mal contado. A Folha de São Paulo é podre. O Leonardo Coutinho, que por isso mesmo não gosta de ser chamado de jornalista, porque ele fala, porra, se esses são os jornalistas sérios do Brasil, me chama de qualquer outra coisa, e eu concordo com ele, ele chama atenção para o fato de que a Polícia Federal descobriu que uma facção criminosa do Ceará financiou uma caravana de manifestantes que estiveram em Brasília nos atos da invasão do Planalto, no dia 8 de janeiro. O que aconteceu ali, gente? A gente sabe, né? Olha o que eu tinha prometido aí, ó. Porque o Flávio Dino só mente. Ele mente que as imagens não existem depois que foram apagadas, depois que pediu ao STF, mas mandou algumas, não mandou outras. Cada hora uma desculpinha esfarrapada. E ele mente também sobre tudo, sobre como é que o voto acontece na Corte Suprema. A Gazeta do Povo foi lá e colocou os pingos nos is e mostrou que o Flávio Dino é um mentiroso compulsivo. Enquanto isso, Lula vai na festa só para as autoridades, sem povo, come uma jabuticaba e fala que a gente colhe o que a gente planta, né? Exatamente, ele planta muita corrupção, planta autoritarismo e está colhendo
uma republiqueta das bananas para chamar de sua, e pica a mula depois para mais uma viagem ao exterior, enquanto 40 pessoas já morreram na catástrofe no Sul. Imagina se fosse Bolsonaro. Sobe para 41 o número de mortes na tragédia climática, diz o site petista Choquei. Aí vem um sujeito e diz: 41 votos no Bozo, né? A surra da mãe natureza. Essa é a gente do bem, da tolerância. O amor venceu. Eles acham que é merecido morrer 40 pessoas no Sul, porque devem ter sido eleitores do Bolsonaro. Sendo que Porto Alegre, se eu não me engano, lulou, né? Pois bem, sobre essa viagem, está viralizando o vídeo que a primeira-dama, deslumbrada, esbanjante, já apagou, mas imagina se fosse a Michelle. Nunca seria a Michelle, porque a Michelle era uma pessoa refinada, de estirpe, com modos, né? Não aquela que o Lula achou sei lá onde e transformou em esposa e agora primeira-dama. Namastê! E o povo morrendo lá no Sul. Vai se fuder! Dane-se! Agora, os procedimentos estéticos estão avançando, né? Tá com dinheiro sobrando, né? Gasta o que tem e o que não tem, até porque é a gente que paga, né? Bom, o Deltan Dallagnol escreveu na sua coluna dessa semana na Gazeta que o Toffoli enterrou as investigações e torturou os fatos na questão da Odebrecht. Essa série de graves e levianas acusações contra a Lava Jato não tem base em fatos e evidências nesse ou em outros processos, e o Toffoli sequer menciona evidências do que fala. Como disse o jurista Walter Mairovich, Toffoli extrapolou e se mostrou suspeito de parcialidade ao decidir sobre Lula, mas ele sempre foi suspeito. O que mudou desde então? Nada mudou desde então, salvo os ventos políticos do governo de ocasião. Hoje, o ex-chefinho voltou à cena do crime, como diria Alckmin, e ele está fazendo de tudo, num esforço homérico, para cair nas graças do chefinho de novo. Nós vamos falar sobre essa trajetória. Antes, eu quero chamar a atenção que Deltan Dallagnol já foi cassado e Moro pode ser o próximo, e eles querem prender ambos. A vingança do Lula está muito clara. Ele falou que vai foder com o Moro. Ele quer ferrar com todo mundo que o colocou atrás das grades pelos crimes com provas sobradas, segundo não o Moro, mas o desembargador. Foram 9 juízes no total, né? Todos suspeitos, pelo visto, com provas viciadas. O único que não é suspeito é o Toffoli, ou o Zanin, ou o Lewandowski, ou o Barroso, e por aí vai. Então, o Ricardo Capelli, secretário do governo, não tem um cargo sem importância, ele diz: em breve o Brasil pode dar mais um passo rumo à independência plena, retirando da vida pública todos aqueles que sabotaram a pátria, fazendo emergir o fascismo. Olha quantas acusações levianas e absurdas, destruindo empresas e milhares de empregos. Está ameaçando o Sérgio Moro, um secretário do governo. A República venceu, né, João Amoedo? Né, Estadão Tucano? Isso é a República. Graças a Deus que com Dino não temos ingerência do governo na Polícia Federal. É ou não é? O editorial da Gazeta: Toffoli erra e muito em seu ataque à Lava Jato. Se há algo que pode ser chamado de um dos maiores erros judiciários da história do país, não foi a prisão de Lula, mas o desmonte da Lava Jato no STF. E o mestre Guzzo: quanto mais a Suprema Corte diz que Lula é inocente, mais gente acredita que ele é culpado. Até porque, spoiler, ele é, e todo mundo sabe. Lula não tem preocupação nenhuma com a qualidade jurídica dos manifestos que o STF lança em seu favor. E esse ponto é muito importante. Hoje mesmo, na live com o Didi Red Pill que eu fiz, eu fui perguntado sobre minha opinião nesse caso. E eu falei, com todo respeito a Ives Gandra e companhia, eu não acho que ninguém deva dar resposta do ponto de vista jurídico.
Não, veja bem, olhando aqui juridicamente falando, o Toffoli carece de argumentos. Não é jurídico. Toffoli não é jurista. É político, advogado de quadrilha. Aqui o Guzzo está muito mais perto da verdade. O STF é escritório de advocacia do Lula. Sua última exigência, que acaba de ser atendida pelo ministro Toffoli, foi a expedição de um certificado de inocência em seu favor, levando junto R$400 por conta da planilha de propinas da Odebrecht. Veja a Janaína Pascoal. Desde ontem estou pensando sobre a decisão do ministro Toffoli, com o qual, obviamente, respeitosamente não concordo. Oi? Eu entendo, quem está no Brasil tem medo de ser preso, precisa viver do direito, tem medo de tudo, né? Eu entendo, já é ditadura. Eu sei, eu tenho lugar de fala. Mas eu estou aqui para tocar real. Respeitosamente é uma ova. Eu não respeito nenhuma decisão jurídica de alguém como Toffoli. Vamos falar da trajetória dele? Antes, vamos pegar um esquerdista. Ele acha que é só jornalista. Mas todo mundo sabe que ele é um esquerdista, histérico, antibolsonarista, que diz: se as provas da Odebrecht não valem, o que fazer com o roubo? Ele existiu. Bilhões. Detalhe, foi a mulher de Zanin, o outro advogado de Lula, que assinou o processo que foi acolhido por Toffoli, advogado de Lula. Isso é o Brasil, minha gente. Agora, a Odebrecht mudou até o nome. Mudou até o nome por causa dos escândalos de corrupção. Puxa vida, emitiu nota pedindo desculpas, errou, se lambuzou, se corrompeu. Eu acho que está na hora da Odebrecht entender que os ventos mudaram, que a quadrilha voltou ao poder e o ladrão voltou à cena do crime, e emitir uma nova nota pedindo desculpas. Que a gente pode redigir assim: peço desculpas por ter achado que errei e que cometi corrupção e corrompi ou fui corrompida e que tinha uma planilha de propinas. Não era nada disso. Era uma planilha de contribuição eleitoral. E, afinal de contas, as obras vultuosas que bypassavam lei de licitação e tudo mais, e voltavam com recursos, às vezes, para a Suíça, para a conta de políticos, tudo isso não era corrupção, era apenas uma forma de fazer política num país como o Brasil. Uma forma normal de se fazer política no Brasil. Assinado Odebrecht, resgatamos o nome e, afinal de contas, o Marcelo quer também uma indenização porque ele ficou preso quase 2 anos. Então está na hora de devolver o dinheiro e indenizá-lo por isso tudo. É ou não é? Meus caros, George Orwell resumiu essa piada toda. Toda rua, todo prédio, toda estátua vai ter que ser renomeada. Toda data vai ter que ser alterada. O processo é contínuo, dia a dia, minuto a minuto. A história parou. Nada mais existe a não ser um presente inesgotável, onde o partido está sempre com a razão. George Orwell. Estamos vivendo em várias distopias, concomitantemente. Aí a gente vê a briga de malandro com malandro, né? Maynard com Azevedo. Quem que vale menos nessa história? Eu me penitencio por ter tirado esse patife da sarjeta. Pois é, mas também se mostrou um patife na pandemia, né, Maynard? O autor do País dos Petralhas está agora dizendo que ele não mudou. Ele não precisa mudar nada do passado. E a turma da Lava Jato, sim. O cara que é autor do País dos Petralhas chama o MST de terrorista. É uma piada esse sujeito, né? Muito canalha mesmo. Muito cara de pau. Mas a Associação Nacional dos Procuradores da República e a Associação dos Juízes Federais do Brasil vão recorrer à decisão patética do ministro Toffoli. Legal, legal. Vamos começar a agir aí, né, juristas? Só tem um problema. Recorrer a quem? A frase não parece ter sido do Rui Barbosa, mas é atribuída a ele. A pior ditadura de todas é a do Poder Judiciário. A Associação dos Juízes vão virar STF. Isso não pode. O STF vai deliberar e vai falar, mas nós
é que mandamos nessa jossa chamada Brasil. Vamos falar do Toffoli antes e depois. Não se pode falar que é golpe, dizia ele. Agora, disse que foi tudo uma armação e anulou as provas da Odebrecht. Nesse caminho, ele andou brigando com Lula, porque ele não deixou o Lula sair da cadeia para visitar o irmão Vavá, que morreu de câncer. Lula ficou muito bravo. E ele apareceu assim. Acho que caiu, tropeçou em casa, na banheira, sei lá. Né? O Flávio Dino também diz que as imagens foram apagadas e o Joãozinho também diz que o cachorro comeu o dever de casa. Todo mundo é livre para acreditar no que quiser. Eu só lembro que pessoas que pisam no calo dos petistas costumam se dar mal. Né? Porque é típico de máfia. O Celso Daniel que o diga. Então, eu não sei, eu não quero ser leviano, mas eu me reservo o direito de especular. Olha, Toffoli desagradou o Lula. Toffoli se machucou tropeçando no cadastro. E Toffoli mudou muito e está fazendo de tudo, um exercício hercúleo para cair nas graças do Lula novamente. Ele que era o amigo do meu pai, segundo Marcelo Odebrecht. Aí tem, né? Toffoli pede perdão a Lula por proibir ida ao velório do irmão. Mídia ninja, turma da esquerda, tá? De acordo com o ministro Dias Toffoli, ex-advogado do PT, em processo movido pela ex-esposa do ministro, pela esposa do ministro Zanin, ex-advogado do Lula, as condenações foram um erro. Vivemos em tempos de revolta contra o bem e contra a verdade, resumiu meu xará Rodrigo Marcial. E é isso mesmo. Só que tem essa tese aqui, ó, tá pequenininha a letra, mas eu vou resumir, do Ramiro Romário, né? O Toffoli não consegue mais emplacar nenhum nome com o ex-chefe. Ele caiu na desgraça. E ele está querendo cair nas graças de novo. Então, a acompanhar. Só sei que o William Vac, tucanão do Estadão, diz: Supremo reitera a narrativa política, mas não consegue apagar a roubalheira revelada pela Lava Jato. Então temos um problema aí, né? Que nem a história do 7 de setembro. A democracia voltou, não tem xingamento, tem harmonia de poderes, só não tem o povo. E o povo? Mas e o povo? Igualzinho aqui, né? Puxa, apagaram as provas, não vale a Odebrecht, tá tudo limpo, limpamos a barra de todo mundo. E o roubo? E os bilhões? E as confissões? E a planilha? Haja aparelhinho do Men in Black para fazer a garotada esquecer. A garotada mais nova pode não lembrar muito, nós estamos aqui para isso. É por isso que eles precisam nos calar. É ou não é? Até porque a gente resgata vídeos comprometedores, né, Barroso, aquele que derrotou o bolsonarismo. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. Não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais, não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política, isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. Vamos ter que apagar esse vídeo. Pede ajuda ao Reinaldo Azevedo para ver como é que faz, Barrosão. Para fechar a live de hoje, meus caros, por piadas, Léo Lins tem rede social derrubada, vira réu em processo criminal, 300 mil de multa. Léo Lins comenta: acreditam estar combatendo o mal. São apenas autoritários sem nenhum senso de humor, né? Traficante, pedófilo, assassino, corrupto, golpista de verdade, a justiça fecha os olhos. Mas comediante com viés politicamente incorreto, né? Porque a turma sem graça do Porta dos Fundos pode, né? Aí tem que perseguir. Brasil, onde humoristas são mais perigosos que ladrões
escreve o editorial da Gazeta do Povo. Doutrina e jurisprudência protegem o animus jocandi, a ponto de negar a existência de crime caso não haja nenhum outro animus efetivamente criminoso, mas Ministério Público e Justiça ignoram completamente esse fato. Querem dar o recado. Nem por humor gente de direita pode se expressar para ridicularizar esses boçais sem senso de humor, corruptos, safados, cheio da autoimagem de que são do bem e estão empurrando a história. Ninguém é obrigado a rir das piadas do Léo Lins. Quem não gosta desse tipo de humor pode até se mobilizar para boicotar ou simplesmente não vai no show. Agora, usar o porrete do Estado para calar é coisa de ditadura. Mas, qual é a surpresa? O Brasil já está numa ditadura. Faz tempo. E a Miriam Leitão continua passando pano, dizendo que o 7 de setembro tem novos símbolos. A vacina, a democracia e a tentativa de superar fosso entre civis e militares. Se eles realmente obtiverem sucesso nessa empreitada, com os generais melancias, aí, meus caros, é game over. Aí o Brasil vira Venezuela. Eu sei que não tem nenhuma graça essa piada, mas enquanto a gente puder se manifestar e tocar real, estaremos aqui, mesmo sob censura. A gente cria canais, a gente é resiliente, a gente é que nem água, vai, encontrando algum caminho para falar com vocês, porque, na pior das hipóteses, estamos aqui para lembrarmos que não somos nós os loucos, nem os golpistas. Eles são os safados, os canalhas, os verdadeiros golpistas. Muito obrigado pelo apoio, tenham uma ótima semana, final de semana. Façam um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.